Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, estaremos estudando hoje sobre o segundo reinado no Brasil. Na aula passada a gente viu que Dom Pedro I renunciou ao trono em 1831, depois de apenas 9 anos no governo, ele foi embora para Portugal e deixou o seu filhinho aqui, de 5 anos, o Dom Pedrinho. Deixou os filhos aqui, na realidade, as irmãs dele também. E ele foi embora, certo? Quando o Dom Pedro II, depois de Dom Pedro II, o Dom Pedrinho, ele tinha 1 aninho, a mãe dele já tinha morrido. Então aqui ficou uma pessoa, uma mulher como tutora cuidando dele e também tutores, homens para orientá-lo, preparando ele para se tornar rei no futuro. Então, ele só poderia governar quando tivesse 18 anos pela Constituição. Enquanto isso, regentes aqui do Brasil, eles governaram nesse período, mas foi um período de muitas revoltas. E com o passar do tempo, eles chegaram à conclusão que precisavam um poder forte governando. Só que o Dom Pedrinho ainda não tinha chegado nos 18 anos. Ele estava com 14 anos. E aí veio uma ideia para essas pessoas. Quem sabe a gente pode antecipar a maioridade do Dom Pedro para ele se tornar o imperador com 14 anos. E essa ideia ganhou força e eles foram falar com o próprio imperador, com o menino, né? Se ele já se achava pronto para isso. Ele disse que sim, que ele poderia sim. E realmente ele tinha se preparado muito, estudado muito. Ele era um homem de ciências mesmo, muitos estudos. E então, com 15 anos, ele foi coroado imperador do Brasil, certo? É declarada a maioridade com 14 e com 15 anos ele começa a reinar no Brasil. 15 aninhos, o segundo imperador do Brasil, e fez um governo muito bom. Ele foi sábio nas suas decisões, ele sabia como equilibrar o poder entre as pessoas que ajudavam ele no governo, era parlamentarismo, né? Entre os ministros, ele sabia dividir o poder e ele teve um governo que procurou desenvolver o Brasil, fazer com que o Brasil crescesse. Ele se importava mesmo com o Brasil, não como o anterior, né? O pai dele, mas ele se importava. Ele era um apreciador de ciências, da arte, trouxe inovações científicas para o Brasil e a arte desenvolveu também. Nessa época, a economia ficou muito forte com um produto que começou a ser plantado no Brasil, que foi o café. O café não é nativo aqui da América, o café é nativo lá da Etiópia, lá da África. E o café começou a ser plantado primeiro no quintal de casa, para usar em casa, mas depois eles começaram a perceber que o café poderia ser plantado em larga escala e começou a cair no gosto das pessoas na Europa. Então, todo mundo começou a ter o seu momento do café, tinha propaganda de café, porque antes todo mundo tomava chá. Mas aí começaram a tomar café. O café diz que era ótimo, medicinal, bom para a saúde, energético, bom para gases, bom para tudo. E as pessoas começaram a criar os cafés, né, na Europa para discutir ideias, tomar café. E o Brasil aproveitou, porque aqui no Brasil, em algumas regiões, tem um solo ótimo. Deus, na sua soberania, proporcionou um solo maravilhoso que dava certo plantar café, que é a terra roxa. A terra roxa começou então em São Paulo, tem lá essa terra, Minas Gerais e depois mais tarde no Paraná. É aquela terra avermelhada, talvez você já foi para alguma região que tem essa terra. Esse solo é ótimo para o café. Então, as pessoas que começaram a plantar café nas suas propriedades começaram a enriquecer bastante, porque tinha um preço bom lá fora e eles vendiam para fora esse café. E esses homens que vendiam geralmente eram barões, o título de nobreza, muitos deles eram barões, receberam, né, do imperador esse título de barão e por isso ficaram conhecidos como os barões do café. Construíram suas casas bonitas na região de São Paulo, os barões do café. Além do café se plantavam outras coisas também, mas tudo coisas para vender lá para fora, açúcar, que ainda faziam, né, o açúcar, algodão, cacau, tabaco
E a borracha, que vem do látex, lá na Amazônia, teve um tempo bem importante, quando eles começaram a fabricar os carros, né? Quando eles começaram a precisar de borracha para pneu e para outras coisas, a borracha do Brasil, nossa, ajudou um monte. Hoje em dia a borracha é sintética, química, mas naquela época era tirada toda do látex, da seringueira. Com a riqueza do café, eles começaram a investir em outras coisas também, né? Porque um pé de café, ele produz durante 30 anos. Não precisa replantar todo ano. Um pé de alface, você vai comer o alface, corta o alface fora, né? Tem que plantar de novo. O pé de café não, ele dá aquela frutinha todo ano, durante 30 anos. Então, eles começaram a ganhar muito dinheiro e começaram a investir em outras coisas, indústrias e outras coisas. Inclusive, começou a se construir no Brasil, pela primeira vez, as ferrovias e locomotivas a vapor aqui no Brasil. Foi no Império de Dom Pedro II isso. E Dom Pedro II inaugurou, então, a primeira ferrovia no Brasil, que ia lá da Baía de Guanabara ao Rio de Janeiro, Petrópolis. Essa região foi a primeira que teve, então, ferrovia no Brasil, em 1854. Depois foram inauguradas outras ferrovias. E o Brasil começou a ter esse transporte, que foi muito útil, muito útil. Imagina, ferrovia levando grãos, levando coisas de um lugar ao outro, muito importante. Além disso, o imperador do Brasil, ele levava as coisas do Brasil para uma feira internacional que tinha em Paris. Ele sempre levava um stand do Brasil, mostrava as coisas do Brasil e sempre trazia coisas novas para o Brasil. O primeiro telefone no Brasil foi na época do Dom Pedro II, ele que fez a primeira ligação telefônica no Brasil. A primeira máquina fotográfica no Brasil foi Dom Pedro II que trouxe. Nem tinha nome de máquina fotográfica, era daguerreótipo. E ele fez muitas experiências, então, com a primeira máquina de fotografia aqui no Brasil. E o Dom Pedro, ele viajou para muitos países, fazia contatos com muitos países, até o Oriente Médio ele foi viajar, ele foi até Israel. Na época, Israel não era uma nação livre, ele visitou Israel. Inclusive, ele sabia falar hebraico, sabia muitas línguas. E sempre trazendo inovações para o Brasil e procurando desenvolver mais o Brasil. Enquanto isso, nós estamos ainda na época em que existem escravos, né? No Brasil, nas colônias americanas. Na Inglaterra, um homem de Deus, William Wilberforce, esse homem de Deus foi muito importante na Inglaterra. Eu não falei na época da Revolução Industrial para deixar para falar agora. William Wilberforce, ele era um advogado e parlamentar na Inglaterra, e ele lutou a vida inteira dele pela libertação dos escravos, lá na Inglaterra. Então ele conseguiu que em 1833 fosse aprovada uma lei que proibisse a escravidão nas colônias da Inglaterra. Isso foi muito importante. E ele era um homem de Deus, por isso que ele conseguiu isso. Deus abençoou ele para ele conseguir isso. Mais tarde a Inglaterra então fez também uma lei proibindo o tráfico de escravos. Ninguém mais podia buscar escravos na África. Nenhum país. A Inglaterra disse que se algum país buscasse escravos na África, o navio inglês ia atacar aquele navio que buscou escravo. E ia libertar os escravos, obviamente. E prender aquele navio, né? Então, essa lei proibindo o tráfico vai diminuir o tráfico de escravos. E aqui no Brasil também, as pessoas vão começar a pensar sobre essa situação da escravidão e começar a falar. Muitos abolicionistas e poetas, advogados começam a falar sobre essa situação da escravidão que tinha que acabar, que ainda existia no Brasil. E como começam a diminuir os escravos nos trabalhos, porque eles não podem mais buscar da África, só os que já estão aqui, que continuam sendo escravos, começa a faltar mão de obra. Então, eles precisam de gente nas fazendas de café e para trabalhar, para plantar o café, para colher o café, para torrar o café, para tudo. Então, eles têm a ideia de convidar pessoas da Europa para virem morar no Brasil. Então, empresas
especializadas começam a fazer propaganda na Europa. Venha morar no Brasil, venha morar no Brasil, trabalhar no Brasil, você ganha passagem de graça para você e sua família, você vai se fazer lá numa terra boa, nova, maravilhosa. Então muitos começaram a vir para o Brasil, certo? Nesse período do segundo reinado. Aí que nós vamos ter a chegada desses imigrantes, né? Italianos que vão vir trabalhar no café ali na região de São Paulo. Muitos vieram depois na região sul do Brasil, eles não vêm trabalhar no café. As empresas prometem um pedaço de terra para cada família no sul do Brasil, até com o objetivo de cuidar da fronteira, porque essa região sul do Brasil, Rio Grande do Sul principalmente, e também Santa Catarina, é uma região que não sendo muito ocupada, poderia ser ocupada por outros e o Brasil perder esses pedaços. Precisava que gente morasse, então chama o pessoal lá da Europa. Então vieram muitos alemães, italianos, fundaram cidades aqui, né? Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, é uma cidade formada por alemães. Hamburgo é uma cidade da Alemanha, Novo Hamburgo. Nova Trento, aqui no sul, é uma cidade formada por italianos. Lá na Itália tem Trento, aqui é Nova Trento. Então, esses imigrantes vieram e começaram a fazer parte aí do Brasil, aumentar a população do Brasil com imigrantes. Muito bem, agora a abolição da escravatura mesmo, ela só vai acontecer no finalzinho do reinado do Dom Pedro II, porque era muito difícil isso, porque os donos dos escravos, eles não queriam que houvesse libertação. Dom Pedro II não apoiava a escravidão, ele mesmo não tinha escravos, mas ele tinha esse problema que as pessoas que tinham escravos não queriam que ele fizesse a libertação dos escravos. Mas finalmente, no ano de 1888, ele estava fora, estava adoentado. A filha dele, Princesa Isabel, estava como princesa regente enquanto ele estava adoentado. E ela assinou então a Lei Áurea em 1888, dia 13 de maio. E aí todos os escravos foram libertos, tá? Foi nessa data aí, ainda dentro do Segundo Império. Um outro fato que aconteceu durante o Segundo Império, que é importante a gente lembrar, é a Guerra do Paraguai. Talvez você já ouviu falar da Guerra do Paraguai. Foi uma guerra entre o Paraguai e o Brasil, Argentina e Uruguai, tá? O Paraguai tinha um ditador, Solano Lopes, que invadiu partes do Brasil porque ele queria... Paraguai não tem litoral, não tem mar. Então ele queria um rio para sair para o mar. Então invadiu um pedaço do Brasil. O Brasil reagiu, eles também afundaram alguns navios brasileiros, o Brasil reagiu com guerra. A Argentina e Uruguai se juntaram com o Brasil para lutar contra o Paraguai. O Paraguai acaba sendo vencido depois de muito tempo e acabou perdendo essa guerra e perdendo muitos homens, perdendo muitas terras também, porque o Brasil acabou ganhando mais terras com a guerra, a Argentina também. Só que mesmo que o Brasil ganhou a guerra, gastou bastante dinheiro nessa guerra e gerou uma inflação. A inflação é quando as coisas começam a ficar caras, porque precisa muito dinheiro para comprar pouca coisa. Então isso prejudica, a guerra sempre prejudica, né? Independente de quem ganha ou quem perde, não é algo bom. E falando então sobre o governo do Dom Pedro, o segundo reinado, gente, ele vai durar 49 anos. O primeiro reinado de Dom Pedro I foram 9 anos. O do filho dele, Dom Pedrinho, que ficou Dom Pedro II, 49 anos. E só terminou porque no Brasil foi proclamada a República. Mas isso é uma história para continuar em outro momento. Certo, gente? Boa semana de estudos para vocês.